ciclo ovariano ocorre nos ovários e tem como principal função liberar um óvulo para o processo de fecundação. Ele dura cerca de 28 dias e é dividido em 3 fases. A fase folicular, que é do primeiro dia ao 13º dia, inicia com a menstruação, o hormônio FSH estimula o crescimento dos folículos e um deles produz estrogênio para preparar o útero. Na segunda fase, a ovulação, por volta do 14º dia, o aumento do estrogênio leva à liberação do hormônio LH, que causa a liberação do óvulo que segue para a trompa do falácio. A terceira fase, que é a fase lútea, ela começa do 15º dia ao 18º dia. O folículo vira corpo lúteo, libera progesterona para manter o útero preparado. Se não houver fecundação, ocorre a menstruação e o ciclo recomeça tudo de novo. Olá a todos! Bom, eu vou fazer um aprofundamento sobre a ovulação e a formação do corpo lúteo. Ambos são etapas essenciais para a fertilização e envolvem uma complexa interação hormonal que regula o funcionamento dos ovários e do útero. A ovulação ocorre geralmente por volta do 14º dia do ciclo menstrual, de 28 dias. Durante a primeira fase do ciclo, chamada fase folicular, o hormônio FGTS, o hormônio folículo estimulante, ele estimula o crescimento dos folículos ovários, pequenas estruturas que abrigam os óvulos. À medida que esses folículos se desenvolvem, ele começa a produzir estrogênio. Quando os níveis de estrogênio atingem um pico, ocorre um aumento súbito na liberação do hormônio LH, o que leva à ruptura do folículo maduro e à liberação do óvulo, ou seja, um aumento da ovulação. O óvulo é capturado por uma tuboterina e pode ser ou não fecundado. Após a ovulação, o folículo que rompeu não desaparece. Ele se transforma em uma nova estrutura chamada corpo lúteo. Essa fase é conhecida como fase lútea. O corpo lúteo tem uma importante função de produzir a progesterona, além do estrogênio em menor quantidade. A progesterona age diretamente sobre o útero, preparando o endométrio para receber um possível embrião, tornando mais espesso e vascularizado. Se ocorre a fecundação, o corpo lúteo continua funcionando até que a placenta assuma a produção hormonal. Se houver a fecundação, o corpo lúteo regride os níveis de hormônios e o endométrio é eliminado na menstruação. Inicia um novo ciclo. Portanto, a ovulação e o corpo lúteo são partes complementares e essenciais no ciclo reprodutivo feminino, regulando os principais hormônios FGTS, LH, estrogênio e progesterona. Entender esse processo é fundamental, não só para os estudos da fisiologia reprodutiva, mas também para compreender temas como infertilidade, anticoncepção e distúrbios hormonais. Primeiro vamos entender o que acontece depois da ovulação. Quando o ovário libera o óvulo, que é o óvulo, ele não fica perdido no corpo. Quem o ajuda a seguir seu caminho são as trompas de falópio, mais especificamente as fíbrias, que são como dedinhos móveis que puxam o ócito para dentro da trompa. A partir daí, o ócito é conduzido pela tuba uterina, graças a 2 mecanismos: o movimento dos cílios, que são como pequenos pelinhos dentro da trompa, e as contrações suaves da parede da tuba. Esse caminho leva o ócito até a região chamada ampola, onde normalmente acontece a fecundação. Agora, se houver fecundação, esse ócito vira um zigoto e segue até o útero. Mas se não for fecundado, ele se desintegra e é absorvido pelo corpo. Bom, a fertilização é o processo em que os gametas masculinos e femininos se unem. Ela ocorre na região ampular da tuba uterina próxima ao ovário. Os espermatozoides ficam viáveis no trato genital feminino por vários dias, mas apenas cerca de 1% desses espermatozoides depositados conseguem chegar ao colo do útero. O movimento dos espermatozoides até a tuba uterina ocorre principalmente por contrações musculares do útero e da tuba, e não por sua própria propulsão. Os espermatozoides precisam passar por 2 processos para poder fecundar o ócito: a capacitação e reação acrossômica. A capacitação dura cerca de 7 horas e envolve a remoção das proteínas da membrana do espermatozoide. Reação acrossômica libera enzimas que permitem a penetração das camadas que envolvem o ócito. A fertilização ela é dividida em 3 partes. Primeiro, penetração da coroa radiada. Segundo, penetração da zona pelúcida. E terceiro, fusão das membranas que envolvem o ócito e o espermatozoide. Na primeira fase da fertilização, ocorre a penetração da coroa radiada. Dos 200 a 300 milhões de espermatozoides, normalmente depositados no sistema genital feminino, apenas 300 a 500 alcançam o local de fertilização, e somente um deles fertiliza o ócito. Acredita-se que os outros espermatozoides ajudem o fertilizador a penetrar as barreiras que protegem o gameta feminino, e os espermatozoides capacitados atravessam livremente as células da coroa. Na segunda fase, ocorre a penetração da zona pelúcida. A zona pelúcida é uma camada de glicoproteínas que envolve o ócito, facilitando a ligação do espermatozoide e induzindo a ocorrência transversal mediadas pela proteína ZP3. A liberação de enzimas acromossômicas permite que os espermatozoides eles penetrem na zona e contatem a membrana plasmática do ócito. E esse contato ele altera a permeabilidade da zona pelúcida, resultando na liberação de enzimas lisossomais dos coletores corticais do ócito, que modificam as propriedades da zona para evitar a supervisão de espermatozoides e inativar os receptores específicos. E embora outros espermatozoides eles possam estar na zona pelúcida, apenas um consegue penetrar no ócito. Terceira fase da fertilização. Após a penetração do espermatozoide, formam-se os pronúcleos masculino e feminino. Com a fusão desses pronúcleos, ocorre a combinação dos cromossomos paternos e maternos, originando um zigoto com número de diploide de cromossomos.
Essa célula marca o início do desenvolvimento embrionário, que começa com a primeira divisão celular, chamada de clivagem. Agora vamos adentrar nos métodos contraceptivos. Vou iniciar falando sobre os métodos de barreira, que eles criam uma barreira física ou química que impede a passagem dos espermatozoides para o útero. Os químicos, como por exemplo os espermicidas, eles utilizam de substâncias que destroem ou imobilizam os espermatozoides. E nós temos aí exemplos de métodos de barreira: o preservativo masculino, o preservativo feminino, o diafragma, o capuz cervical e a esponja contraceptiva. E o preservativo, ele é o método mais eficaz que protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Agora vamos falar sobre os métodos hormonais. Eles se baseiam, na administração dos hormônios femininos estrogênio e ou progesterona, e eles produzem seus efeitos por meio da inibição da ocitação, por evitarem aí, a liberação de FSH e de LH pela hipófise, alterando a mucosa uterina e espessando o muco cervical. E alguns exemplos desses métodos hormonais nós temos aí anticoncepcionais orais, injeção, implantes, anel vaginal e adesivos de pele. Uma curiosidade é que um contraceptivo oral masculino ele foi desenvolvido e testado em ensaios clínicos, onde ele contém um andrógeno sintético que previne a secreção de LH e de FSH e para a produção de espermatozoides, reduzindo eles até os níveis da infertilidade. Agora eu vou falar sobre o dispositivo intrauterino, também conhecido como DIU. Ele é uma pequena unidade em formato de T e ele pode ser de dois tipos, hormonal ou de cobre. O hormonal libera a progestina, que causa o espessamento do muco cervical, impedindo assim a entrada dos espermatozoides, e ele faz com que os mesmos eles fiquem menos ativos e os oócitos menos viáveis. Já o de cobre, como o próprio nome já diz, ele libera cobre no útero, evitando assim a fertilização ou inibindo a ligação do embrião à parede uterina, e ele também ajuda a impedir com que os espermatozoides entrem nas tubas uterinas. Nós temos também os contraceptivos de emergência, que também são conhecidos como pílulas do dia seguinte, e eles são utilizados como controle de natalidade. Eles contêm altas doses de progestina ou dela em combinação com estrógenos, e eles podem impedir gravidez se ingeridos até 120 horas após a relação sexual. E outros contraceptivos de emergência agem como agentes anti-hormonais. A esterilização é um outro tipo de controle de natalidade. O método masculino é a vasectomia, onde ele previne a liberação dos espermatozoides por meio do bloqueio do ducto deferente, que é o canal que transporta os espermatozoides dos testículos para o pênis. E para as mulheres, o método é a esterilização tubária, que ocorre por meio do bloqueio ou ligação das tubas uterinas. E, em alguns casos, ambos os procedimentos eles podem ser revertidos. E agora vamos falar sobre os métodos naturais. Os métodos contraceptivos naturais, eles são formas de evitar a gravidez sem a utilização de medicamentos, dispositivos ou de procedimentos cirúrgicos, e eles se baseiam no conhecimento do corpo e do ciclo menstrual da mulher para evitar relações sexuais no período fértil da mulher. Alguns exemplos de métodos naturais, nós temos aí o método da tabelinha, que ele se baseia no cálculo do período fértil com base nos ciclos menstruais anteriores. O método da temperatura basal, que mede a temperatura do corpo todos os dias antes de se levantar, porque durante a ovulação o corpo ele aumenta sua temperatura levemente, cerca de 0,3 a 0,5 graus Celsius. O método do muco cervical, que se observa a mudança do muco vaginal ao longo do ciclo. O método sintotérmico, que ele combina todos os métodos anteriores, ou seja, temperatura basal, muco cervical e tabelinha. E nós temos também o coito interrompido, que é a retirada do pênis antes da ejaculação. E uma observação muito importante a se fazer é que esses métodos naturais não previnem contra infecções sexualmente transmissíveis. A infertilidade ocorre em 15 a 30% dos casais. A infertilidade masculina pode ser resultado de número ou mobilidade de insuficiência de espermatozoide. A feminina pode ter várias causas, incluindo oclusão tubária, mucocervical ósseo, imunidade dos espermatozoides, ausência de ocitação, entre outros. A fertilização in vitro é um procedimento padrão para a fertilização de óvulos envolvendo a coleta por laparoscopia e fertilização com espermatozoides. A técnica da injeção intracitoplasmática de espermatozoide é usada para a infertilidade masculina. As taxas de sucesso variam com a idade da mulher: 30% abaixo de 35 anos, 25% entre 35 a 37 anos, 17% entre 38 a 40 anos e menos de 5% acima de 40 anos. O risco de nascimentos múltiplos é maior em mulher e é maior em mulheres jovens e aumenta com o número de embriões transferidos. E a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, embora trate a infertilidade masculina grave, está associada a riscos de deleções cromossômicas e defeitos congênitos. Oi, gente, agora eu vou falar sobre a clivagem. A clivagem é um processo de divisão celular que ocorre logo após a fecundação, marcando o início do desenvolvimento embrionário. Nessa etapa, o zigoto se divide rapidamente por mitose, formando células menores chamadas blastomeras, sem aumento do volume total do embrião. Essas divisões sucessivas resultam na formação da morula e, em seguida, da blastula. A clivagem pode ser holoblástica, total, quando todo o zigoto se divide, como nos mamíferos e anfíbios, ou meroblásticas, parcial. Esse processo é essencial para o início da formação do corpo do embrião e para o avanço das próximas fases do desenvolvimento. O blastocisto é uma estrutura formada nos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário dos mamíferos, cerca de 5 a 6 dias após a fecundação. Ele é uma esfera oca de células que se desenvolverá posteriormente no embrião propriamente dito e nos tecidos de suporte, como a placenta. A formação dos blastocistos ocorre em etapas, iniciando com a fecundação. O óvulo é fecundado por um espermatozoide, formando o zigoto. Na segunda etapa é a clivagem, que ocorre entre os dias 1 a 3. O zigoto sofre divisões celulares sucessivas, sem aumentar de tamanho, formando células chamadas blastômeras.
Por volta do terceiro dia, temos uma estrutura chamada módulo, com cerca de 16 a 32 células. A etapa final é a formação dos blastocistos, que ocorre entre os dias 4 e 6. A módula se transforma em blastocistos ao formar uma cavidade cheia de líquido, que é o blastocele, e diferenciar suas células em dois grupos: trofoblasto, camada externa que dá origem à placenta, e a massa celular interna, embrioblastos, aglomerado de células que formará o embrião. Após a formação dos blastocistos, ele eclode da zona pelúcida, camada protetora, e se implanta na parede do útero, iniciando a gestação. No momento da implantação. No momento da implantação, o útero está totalmente preparado para receber o embrião. Isso ocorre na fase secretora do ciclo menstrual, sob forte influência do hormônio progesterona. O endométrio encontra-se espesso, altamente vascularizado e secretor, com glândulas dilatadas e cheias de nutrientes, como glicogênio e lipídios, que são essenciais para nutrir o embrião nos primeiros dias. Na superfície do endométrio surgem estruturas chamadas pinopodos, que indicam que o útero está receptivo e facilitam a adesão do embrião. A implantação ocorre em 3 etapas. A primeira sendo a aposição, que é o embrião se posiciona junto ao endométrio. A segunda fase, que é a aderência, que é uma fixação mais firme. E a terceira fase, que é a invasão. O trofosblasto, que é a parte externa do embrião, invade o tecido endometrial, iniciando a formação da placenta. E esse é o processo que é sustentado por intensa formação de vasos sanguíneos, angiogênese e pela manutenção do ambiente uterino, adequado com o miométrio relaxado, e o endométrio, funcionando como fonte de suporte e nutrição para o embrião. Olá, eu vou explicar sobre as correlações clínicas. Primeiro, células-troncos embrionários. As CTEs são derivadas de massa celular interna do embrião, e como elas são pluripotentes, elas conseguem formar praticamente qualquer tipo celular ou tecidual, e têm um grande potencial de curar doenças, como anemia, como diabetes, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, lesões na medula e entre outras. A utilização da pesquisa animal com células-tronco tem sido encorajante. Por exemplo, as CTEs de camundongo em cultura foram induzidos a formar células secretoras de insulinas, células-troncos musculares e nervosas e células de glia. Em animais, as CTEs foram utilizadas para aliviar as manifestações de doenças de Parkinson e melhorar a capacidade motora de ratos com lesões na medula óssea. As CTEs podem ser obtidas de embriões após a FIV, um processo chamado de clonagem reprodutiva. Essa abordagem tem a desvantagem de as células poderem causar rejeição imunológica, porque não seriam imunologicamente idênticas aos seus hóspedes. Entretanto, essas células poderiam ser modificadas para driblar esse problema. Outra questão sobre essa abordagem se baseia em considerações éticas, já que as células são derivadas de embriões viáveis. Conforme o campo de pesquisa sobre as células-tronco progredir, os avanços científicos fornecerão células geneticamente mais compatíveis, e as abordagens serão menos controversas. Mas, recentemente, foram criadas técnicas para retirar o núcleo de células adultas e induzi-lo em oocitos enucleares. Essa abordagem é chamada de clonagem terapêutica ou transferência nuclear somática. Os oócitos são estimulados a diferenciar-se em blastocitos e as CTEs são coletadas. Como as células são derivadas do hospedeiro, são geneticamente compatíveis e, como não há fertilização, a técnica é menos controversa. Segundo, células-tronco adultas. Os tecidos adultos têm células-troncos que também podem se mostrar valiosas no tratamento de doenças. Essas células são restritas na sua capacidade de formar tipos celulares variados e, portanto, são multipotentes e não pluripotentes. Embora os pesquisadores estejam procurando meios de superar essas desvantagens, as células-tronco adultas isoladas do cérebro de ratos já foram utilizadas para curar o mal de Parkinson em ratos, sugerindo que essa abordagem seja promissora. E as desvantagens incluem as baixas taxas de difusão celular características dessas células e a sua escassez, o que faz que sejam difíceis de isolar em quantidade suficiente para os experimentos. 3. Zigotos anômalos. O número exato de zigotos anômalos é desconhecido, porque, em geral, são perdidos entre a segunda e a terceira semana após a fertilização, antes que a mulher perceba que está grávida, portanto, não são detectados. Estima-se que até 50% das gestações acabem em abortos espontâneos, e que metade deles seja resultado de anomalias cromossômicas. Esses abortos são um modo natural da seleção de embriões com defeitos, reduzidos à incidência de malformações congênitas. Sem esse fenômeno, aproximadamente 12% de recém-nascidos teriam defeitos congênitos em vez de 2 a 3% deles. Com a combinação entre FIV e reação em cadeia de polimerase, a triagem molecular de embriões à procura de defeitos genéticos pode ser realizada. Blastômeros individuais de embriões em estágios iniciais podem ser removidos e seu DNA pode ser ampliado por análise. À medida que o projeto Genoma Humano fornecer mais informações sobre o sequenciamento e como genes específicos estão ligados a vários síndromes, esses procedimentos se tornarão cada vez mais comuns.